promessa. E a promessa que Jesus fez para João, quando Jesus está falando para Pedro, como é que Pedro vai morrer? Pedro é aquele tipo de crente que quando recebe uma palavra que não gosta, ele quer empurrar para cima de alguém. Que Jesus estava dizendo que Pedro seria crucificado de cabeça para baixo. Aí Pedro não gostou e disse assim: Jesus, tudo bem, mas e este aí? O que é que vai acontecer com ele? Que tem uns tipos de crente dentro de algumas igrejas que ele não tem problema de sofrer, contanto que alguém sofra mais do que ele. Irmão, quer ver a igreja pipocar de dar glória a Deus? É só alguém vir aqui contar as suas derrotas, que passou fome, que morou na rua. Porque tem crente que parece que se alegra mais com as derrotas do irmão do que com as vitórias dele. Diga para quem está do seu lado com todo respeito, se você puder, diga assim: eu estou aqui para te apoiar nos teus dias maus, e muito mais para me alegrar contigo nos teus dias bons. Aleluia. Aí quando Jesus ouve isso de Pedro, ele diz assim: e se eu quiser que ele não morra, até que ele veja o Filho do Homem na sua glória. Aleluia. Por essa promessa que Jesus fez a João, Nero fez de tudo para matar João e não conseguiu. Glória a Deus. Eu falei isso só para te contar um segredo. Diga, qual o segredo? Qual o segredo? Deus tem uma promessa na sua vida. Aleluia. Não importa qual vai ser a armadilha de Satanás contra você. Aleluia. Pode levantar fofoca, pode levantar glória a Deus. calúnia, pode criar história, pode ir no inferno, pode inventar o que for, pode abrir armadilha, pode abrir sepultura. Ele não vai conseguir te derrubar, porque quem te mantém de pé é a promessa. A promessa. Jesus te segura pela tua mão. Aí ele tenta de tudo. Como ele não consegue, ele joga João dentro de um caldeirão de azeite quente. E nem isso mata João. Quando ele percebe que não dá para matar João, ele faz uma última tentativa. Existe uma ilha chamada Patmos, que a sua vegetação é baixa. Lá em Patmos não tem caverna, lá em Patmos não tem árvores, é uma vegetação baixa que não passa desta altura. Em Patmos não tem o que comer, tudo que tem lá é venenoso. Durante o dia a temperatura chega a 60 graus e a pessoa pode morrer por exaustão. Se sobreviver à exaustão, durante a noite ela cai para menos zero e a pessoa morre por hipotermia. Se sobreviver à fome, o calor e o frio, uma das serpentes mais venenosas do mundo, chamada mândara negra, está em Patmos. E quando ela morde alguém, em menos de um minuto a pessoa vem a óbito. Nero disse: eu vou jogar João para lá. Eu quero ver se ele vai sobreviver. E a Bíblia diz que Nero joga João para lá. Quando João é lançado, passa-se alguns anos, muda-se os imperadores, e levanta-se um imperador, depois de um tempo, que ele era simpatizante de João, amigo de João, gostava de João. E quando ele assumiu o trono de Roma, do império, ele chama os seus soldados e diz assim: vão até a ilha de Patmos e tragam de lá os restos mortais de João, para que eu possa enterrar e dar a ele um velório digno. E a história diz que vão lá os soldados e vão buscar os restos mortais de João. Depois de um ano, João está vivo, aleluia, nutrido, glória a Deus, está mais forte do
Aleluia. É Glória. que você não pegou, mas vai pegar agora. O diabo já fez de tudo para te matar. Ele disse, ele olhou para você e disse: agora ele morre, agora ele se acaba, agora a igreja fecha, agora o ministério chega ao fim. Mas ele não entende, é porque que toda hora que ele olha para você, você continua de pé, você está cada dia mais firme, você está cada dia mais bonito. Eu vou te contar, é porque quando ele te manda para a ilha para morrer, Jesus aparece para te sustentar. Quando ele te joga na fornalha, o quarto homem está lá. Quando ele te joga na cova de leão, o leão vai jejuar e servir de travesseiro para você, porque você tem a promessa, tem a promessa, tem a promessa, tem a promessa. Porque enquanto João estava na ilha, a Bíblia diz que uma hora ele está lá pensando em tudo que vai acontecer, e de repente ele ouve uma voz, e a voz dizia: João, não temas, Aleluia! porque eu sou contigo. Glória a Deus. E a Bíblia diz que ele olhou para ver quem falava com ele, e quando ele olhou para ver quem falava com ele, ele viu um ser com mais de 2 metros de altura, porque Filipenses diz que ele ressuscitou na forma do varão perfeito. O seu rosto brilha como o sol do meio-dia, os seus olhos são como 2 chamas de fogo, o seu cabelo é branco como a neve, como a lã, os seus pés como o latão que reluz após sair da fornalha. E ele pega João pela mão e diz: eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo. E João diz que viu ele andando no meio dos 7 castiçais, que são as 7 igrejas. Diga assim comigo: a primeira visão de João. A primeira visão de João. Olha para o seu irmão, diga para ele com carinho. Diga: a primeira visão de João. A primeira visão de João. Foi Jesus andando no meio das igrejas. Glória a Deus. Aleluia. Diga assim para ele: deixa eu te contar um segredo. Ele continua andando no meio da igreja. Ele continua andando no meio da igreja. Se tiver enfermidade nesta noite, ele vai destruir. Se tiver fofoca nesta noite, ele vai apagar. Se tiver pecado, ele vai perdoar. Se for preciso, ele restaura. Se for preciso, ele cura. Porque ele está andando no meio da igreja. Ele está andando no meio do seu povo. Ele continua andando no meio da igreja. Glória a Deus. E Aleluia. ele disse: João, eu quero que você escreva 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. Amém. A Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Laodiceia, as 7 igrejas, escreve. E o interessante é que cada uma destas igrejas, ele escreve de acordo com a necessidade delas. Diga por quê? Por quê? Porque a palavra que eu prego no coletivo. Mas a palavra que chega até você chega direcionada pelo Espírito Santo, de Aleluia. acordo com a tua necessidade. Ele sempre vai falar de acordo com a tua necessidade. Ele pode até falar o que você não quer ouvir, ele pode até falar o que você não gosta, mas ele vai falar de acordo com a tua necessidade, porque a sua palavra tem um endereço, e o endereço é o teu coração. Aleluia. E quando ele escreve as 7 igrejas, para todas elas, ele vai dizer: eu me agrado disso e desagrado daquilo. Apenas 2 igrejas ele não tem nada contra. A Éfeso ele elogia a força, ele elogia a fé, mas ele diz: eu tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor, então volta e olha onde você caiu. A Sardes ele diz que o trono de Satanás está no meio dela. A Tiatira ele diz que o espírito de Jezabel está no meio dela. A cada um ele vai cobrando, mas quando ele chega à igreja de Esmirna, ele começa. E ao anjo da igreja que está em Esmirna se escreve isso e diz: o primeiro e o último. Diga comigo: o primeiro e o último. Primeiro e último. Diga com muita força: o primeiro e o último. Primeiro e último. Ele diz isso porque a cidade de Esmirna, ela foi a primeira cidade da Ásia Menor. Ela foi fundada ali por volta do século 1000 a.C., mais ou menos na época de Davi. Quando Jesus disse para ela: o primeiro, eu sou o primeiro, é porque ela é a primeira cidade. Só que ele está dizendo assim para ela: eu sou primeiro do que
de Esmirna continua de pé até os dias de hoje. Das 7 igrejas da Ásia, das 7 cidades da Ásia Menor, é a única que continua de pé pela sua fidelidade. Por isso que Jesus está dizendo: tu é a primeira, mas eu sou o primeiro depois de antes de ti, e tu és a última, porque eu sou da tua vida e estarei contigo até o último dia. Glória a Deus. Ele diz para ela que foi morto. Somente para esta igreja Jesus usa essa expressão: que foi morto e está vivo. Que foi morto e está vivo. Diga assim para quem está do seu lado: ele está vivo. Ele está vivo. Diga assim: ele até morreu. Ele até morreu. Até penduraram ele na cruz. Até penduraram ele na cruz. Até foi para o túmulo. Até foi pro túmulo. Mas ele está vivo. Ele está Glória a vivo. Deus. Aleluia. Aleluia. Ele diz que foi morto. Por que ele diz isso? Porque no ano 600 antes de Cristo, a cidade foi completamente destruída. Vieram os gregos, vieram os caldeus, vieram os medos e os persas e destruíram a cidade completamente. Ela foi levada ao pó. A cidade ficou em ruínas. Digam comigo: Esmirna ficou em ruínas. Ela foi completamente destruída. Mataram a cidade. Mas quando chegou no ano 400 ou no ano 200 antes de Cristo, no ano 200 antes de Cristo, um dos generais de Alexandre o Grande olhou para a cidade que estava morta, olhou para a cidade sem vida, olhou para a cidade que estava em ruínas, olhou para a cidade que estava em pedaços, olhou para a cidade que ninguém queria, olhou para a cidade que não era mais nada, e ele disse no seu coração: nós vamos ressuscitar a cidade, nós vamos levantar a cidade, nós vamos colocar a cidade de pé. Você não entendeu? Vou explicar. É porque um dia Jesus olhou para você, ninguém dava nada por você, ninguém queria você, ninguém se aproximava por você, ninguém investia em você, ninguém olhava para você, mas ele disse: eu vou te levantar, eu vou te levantar, eu vou te levantar, eu vou te colocar de pé, eu vou te dar um nome, eu vou te restaurar, eu vou restaurar a sua casa, o seu casamento, a sua família, a sua história, porque você foi morto, mas eu estou te dando vida. Glória a Deus. Aleluia. E olha o que ele vai dizer para a cidade: conheço as tuas obras. Olhe para cá. Quem está falando isso aqui é Jesus. Não é um profeta, não é um dos apóstolos, não é um mensageiro. É quem? Jesus. E sabe o que é que Jesus está dizendo para a igreja? Eu conheço as tuas obras. Eu sei do que você tem passado. Eu sei o que tem tirado o seu sono. Eu sei o que tem feito as lágrimas descer pelos seus olhos, seu rosto. Eu sei o que tem causado dor em você. Eu sei. Aleluia. Parece às vezes que Jesus é alheio à nossa necessidade. Que tem hora que a gente ora, tem hora que a gente chora, tem hora que a gente pede e não há respostas. Aí o diabo quer dizer que nós fomos abandonados, deixados de lado, que Jesus não nos ama mais. Mas a mensagem dele para a igreja é esta: eu conheço as tuas obras. Aleluia. Eu sei das tuas necessidades, eu sei o que tem feito você chorar, eu sei das perseguições, eu sei das calúnias, eu sei da fofoca, eu sei da mentira, eu sei da injustiça, eu sei dos falsos que levantaram. Mas fica tranquilo, porque o teu Redentor está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo, e Ele se levantará de pé em teu favor, ainda que você seja cortado como árvore pelo tronco, e ainda que seque as suas raízes, mas ao cheiro das águas você brotará novamente. Ele diz: eu conheço. Pode aplaudir bem forte o nome dele. Aleluia. Ele diz: eu conheço as tuas obras, as tuas tribulações. Ele sabe das suas angústias, Ele sabe dos seus medos. Você não está sozinho. Jesus não desamparou você. Pode até ser que Ele esteja em silêncio, mas Ele está no barco. Aleluia. Pode até ser que Ele esteja calado, mas Ele está no barco.
esteja vendo ele, mas ele está no barco e o barco não vai afundar. Essa tempestade não vai te matar, essa tempestade não vai afundar. Não, os seus sonhos não morrerão, os seus projetos não morrerão. Ele conhece as tuas tribulações e pobreza. Aleluia. Olha para quem está do seu lado e diga assim: Ele conhece Ele conhece. Ele te conhece, meu irmão. Aleluia. as tuas lutas, as tuas tribulações. E ele diz assim: e pobreza. E pobreza. Aleluia. Mas tu és Vencedor. rico. Aleluia. Tu és. Rico. Por que ele Glória a diz isso? Deus. Tu és Deus. Porque a cidade de Esmirna, o que eu vou falar agora, meu irmão, se você pegar, Tu és rico. Aleluia. ele diz assim: eu conheço a tua pobreza. Dá um grito: conhece o quê? Pobreza. Bem forte: conhece o quê? Pobreza. Mas ele diz assim: mas tu és rico. Aleluia. Posso falar? Deus, aleluia. Posso falar? Fala, Senhor. Por que Jesus fala isso? Porque a cidade de Esmirna, das 7 cidades da Ásia, é a mais rica. Ela fica na rota comercial, rota da seda, rota de comercialização de pedras. É a cidade mais rica da Ásia Menor. Diga comigo: a cidade de Esmirna. A cidade de Diga Esmirna. com força: a cidade de A Esmirna cidade de Esmirna era a mais rica. era mais. Agora diga assim com muita força: a cidade de Parauapebas Cidade de Parauapebas é a mais rica do é a estado mais do rica do Pará. estado do Pará. Glória a Deus. É por isso que Jesus diz assim: eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Aleluia. Por que ele está dizendo isso? Porque a igreja de Esmirna é formada por escravos, ex-escravos, gente simples, pobres e humildes. É a igreja mais pobre na cidade mais rica. Você não entendeu? Vou melhorar. Diga comigo, para você pegar, diga assim: era a igreja mais pobre. Era a igreja mais pobre. Não, está fraco. Era a igreja mais pobre Era a igreja mais pobre. na cidade mais rica. A cidade mais rica. Na cidade de Esmirna existia um monte chamado Monte Neves. E no Monte Neves havia as casas mais ricas do mundo antigo. As maiores mansões, todo imperador tinha uma casa lá, todo senador tinha uma casa lá. E a igreja não tinha um lugar para congregar. Era a cidade mais rica com a igreja mais pobre. Jesus disse assim: eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Segura essa, é porque Jesus está dizendo assim: as riquezas da cidade eu vou transferir para você. Glória a Deus. Não, você não pegou. Olha assim para quem está do seu lado e diga assim para ele: você está na cidade mais rica Rica. Aleluia. do sul do Pará, Do Pará. do estado do Pará. Estado do Pará. Diga assim: há muita riqueza Há nesta muita terra. riqueza nessa terra. Há muito ouro, Há muito ouro. muito ferro, Ferro. muito minério. Muito minério. E Deus vai Deus transferir vai transferir esta riqueza Aleluia. para as tuas mãos. Não, eu não sei como é que Ele vai fazer. Eu não sei se você vai virar empresário. Eu não sei se você vai começar a negociar. Eu não sei se você vai virar empreendedor. O que eu sei é que a igreja de Parauapebas não será a igreja mais pobre, será a igreja mais rica, porque a riqueza que tem na terra, Deus vai entregar nas tuas mãos. Aleluia. Pode aplaudir bem forte o nome dele. Levante a mão, deixa eu profetizar. Levante a mão, eu vou profetizar em nome de Jesus Cristo, que a partir da data de hoje, dia 1º de agosto de 2026, esta igreja não enfrentará mais dificuldade financeira. Quer comprar terreno, vai comprar. Quer comprar prédio, vai comprar. Vai ter que aumentar estacionamento, porque crente não vai andar mais de bicicleta Monark. Quem andar de bicicleta vai ser aquelas bicicletas elétricas, vai ser aquelas bicicletas que custam 30 mil, 40 mil, porque a riqueza nesta terra, e esta igreja não será chamada de igreja pobre, será igreja rica, na cidade mais rica,
Porque a pobreza de muita gente não está no bolso, Coração. está na mente, Amém. está no coração, Glória a Deus. está na avareza, porque ele tem dificuldade de liberar, Aleluia. ele tem dificuldade de semear. Um dia eu vou vir aqui, pastor, só para falar sobre semente. Eita, Glória a Deus. Diga comigo, há muita riqueza Há muita riqueza nesta terra. nesta terra. Diga assim, pastor, Pastor, diga com força, solta o grito, pastor, pastor, porque eu ainda não peguei a riqueza. porque eu ainda não peguei a riqueza. Está preparado? Amém. Glória a A Bíblia diz: me pede, eu te darei os tesouros escondidos da terra. Sabe por que às vezes nós não pegamos a riqueza? Porque sobre esta terra foi semeado sangue. Sangue de inveja, de avareza, de sonhos perdidos, de pessoas que vieram de fora e aqui morreram, aqui enterraram os sonhos, aqui enterraram a sua vida, enterraram a sua esperança. Violência, e a terra está contaminada pelo sangue. Mas todas as vezes que você semeia no altar, você está semeando uma oferta de vida e está quebrando esta oferta de sangue. Você está trocando o sangue da morte pelo sangue da vida. Você está trocando o sangue de Abel, que clamava por justiça, pelo sangue de Jesus, que clama por perdão, que clama por vida, que clama por vitória. Troque a semente do sangue. Aleluia. Ele diz: mas tu és rico. Glória a Deus. Ele fala aqui dois termos de riqueza. Quantos? Dois. Eu já vou encerrar. Ele fala de dinheiro porque é a igreja mais pobre da cidade mais rica. E eles estão achando que são pobres. Mas Jesus está dizendo: não, vocês são ricos. A riqueza está aí, eu vou transferir para vocês. A segunda riqueza que Jesus está falando aqui é uma riqueza incorruptível. Aleluia. Que o ouro e a prata não pode comprar. Aleluia. A traça e o ferrugem não pode corroer. Glória a Deus. Porque a igreja de Esmirna era a igreja mais viva, que mais pregava, que mais evangelizava, que mais ganhava almas. Aleluia. E Jesus está dizendo assim para eles: vocês têm uma riqueza que é incomparável. Glória a Deus. Aleluia, tio. Sabe aquelas casas que tem lá no Monte Nebo? Sabe essas mansões que tem no Monte Nebo, que todo imperador do mundo, pois é, vocês têm uma lá na cidade celestial, que aquela não pode ser comparada. Eu vou dizer para você nesta noite: você tem uma riqueza celestial esperando por você, aonde o ferrugem, aonde a traça não pode corroer. Não, eu não sei aonde você mora hoje, eu não sei se é numa linda mansão ou se é numa chopana, mas eu sei que lá tem uma cidade esperando por você, lá tem uma coroa esperando por você, lá tem um galardão esperando. Só os que têm uma riqueza lá, deixa me ver, dar glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. E ele diz: os que se dizem judeus e não são, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás. Deixa eu ver aqui, 5 minutos eu encerro. Os que se dizem Judeus. Os que se dizem Judeus. Os que se dizem Judeus. É engraçado como um movimento está se levantando no século XXI, no meio das nossas igrejas, de um grupo de gente querendo judaizar a igreja, levar a igreja de volta para a antiga aliança. Irmão, estão inventando tanta bobagem, tanta bobagem. Levantou-se um grupo de judeus chamado Judeus Messiânicos. Deixa eu dizer uma coisa para você: judaísmo fala de religião. Não, eu não estou falando de Israel, eu não estou falando de povo, de nação, eu estou falando de religião, porque eles estão querendo trocar a graça pela lei. E você não foi salvo pela lei, você foi salvo pela graça. Aleluia. Glória a Deus. É um bando de imbecis, me perdoe a expressão, no meio das igrejas tentando te convencer a voltar para a antiga aliança.
Outro dia chegou um camarada para mim lá em Portugal, e ele disse assim: pastor, o senhor está ministrando a ceia errado. Eu disse a ele: por quê? Ele disse: porque na ceia tem que ter o vinho, o pão, a água, ervas amargas, incenso. Eu disse: para que isso? Ele disse: porque o incenso é para lembrar o povo quando eles passaram pelo Egito, a água é para lembrar do mar vermelho. E fui inventando. Eu falei: peraí, meu irmão, a ceia que eu estou servindo na igreja não é para me lembrar do Egito, porque a igreja nunca passou pelo Egito. Não é para me lembrar do deserto, porque a igreja não passou pelo deserto. Jesus disse: fazer isso todas as vezes em que vos reunires em memória de mim. A ceia é para me lembrar que Jesus morreu na cruz do Calvário, e lá na cruz do Calvário Ele perdoou os meus pecados. Lá na cruz do Calvário, toda a cédula de acusação, toda a dívida que era contra mim, Ele cravou na cruz e Ele expôs os meus acusadores ao ridículo. É para me dizer que lá na cruz Ele venceu o pecado não tem mais poder sobre mim. Ele venceu a morte não tem poder sobre mim. Ele venceu o diabo, e o diabo não tem poder sobre mim. Todas as vezes que eu como do pão e eu bebo do vinho, eu estou dizendo: Ele morreu, e ao terceiro dia Ele ressuscitou. O seu nome meu é Oliveira, então você também é judeu. E é um povo querendo ser judeu, tudo judiado. Aí o Gabriel chegou para mim e disse: pastor, eu queria ser judeu. Eu falei: por quê? Ele disse assim: porque eu queria ser rico. Eu queria ser descendente de Abraão, para receber as promessas de Abraão. Eu disse para ele: meu irmão, você está enganado, porque João Batista diz assim, que ainda das pedras, aleluia, Deus pode suscitar filhos para Abraão. Mas João disse, e ele veio para os que eram seus, e os seus não os quiseram, mas todos quantos os receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não, eu não sou filho de Abraão, eu não sou descendente de Abraão, mas eu sou filho dele, herdeiro de Cristo. Tem algum herdeiro de Cristo aqui nessa noite? Tem? São os herdeiros. Dá um grito de glória ao nome dele. Glória a Deus, glória a Jesus. É aqui que eu enxergo. Aleluia, Jesus. Aleluia. Olha para cá. Diga comigo: aliança de Deus. Aliança de Deus Com Abraão. não era na carne, Não era da biologia. não era da biologia, Diga: era na fé. era na fé, Era no Espírito. era no Espírito. Sabe qual é o problema das pessoas? Ela diz: não, pastor, eu queria ser da descendência de Abraão, porque eu queria herdar as promessas. Mas as promessas de Deus na vida de Abraão não estavam na carne, estavam na fé, estavam no Espírito. Deixa eu te dizer uma coisa: você não sabe que você tem uma herança maior do que a dos judeus, você tem uma herança maior do que a dos árabes, você tem uma herança maior do que Ismael, maior do que Isaac, maior